como ocorre a libertação do pecado, como se inicia uma nova vida em Jesus. Assista a este vídeo. Você terá esclarecimento para esta indagação. Não deixe de se inscrever em nosso canal EBD e Pregações. Deixa também um like neste vídeo e quando fizer a inscrição, ative o sino para que todas as vezes que postarmos um vídeo, você venha ser notificado. A paz do Senhor Jesus, esta é a nossa quinta lição da revista Adultos da Escola Bíblica Dominical. Este é o segundo trimestre de 2020 e o título da lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Alguns que nos acompanham sabem que estamos estudando na epístola que Paulo escreveu aos Efésios. E hoje não será diferente. Abordaremos esse título, esse tema, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, dentro da epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Pois bem, o texto áureo, que é Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, nos diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Vamos aqui para a nossa leitura bíblica, conhecida como a leitura bíblica em classe, e vamos ler em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Assim nos diz a palavra de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Essa é a nossa leitura bíblica. O objetivo geral da lição de hoje é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. É isso que nós veremos no andamento desta lição, lição de número 5. O objetivo geral é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Percebe-se que falaremos sobre a graça. Vamos aos objetivos específicos. O objetivo primeiro:
refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. O segundo objetivo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Terceiro objetivo, informar que nossa salvação vem de Deus e não de obras. Aqui na introdução, nós queremos já falar para você que a seção desta epístola, que nós vamos estudar nesta aula, que é a porção que está dentro do capítulo de número 2, que vai do versículo 1 ao versículo 10, representa relevantes aspectos doutrinários referentes à salvação. Por que não dizer que nesta aula nós estaremos estudando em parte a doutrina da salvação. Ainda em termos de introdução, nós falamos que esta seção, que é Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, é teologicamente desdobrada em duas partes. Ou seja, essa seção desdobra-se teologicamente em duas partes. Eu estou falando do texto que já foi lido por nós, que é Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. E a primeira parte, que é os versículos 1 ao 3, nós temos aqui a descrição, a informação, uma abordagem da velha vida de pecado. Sim, porque Paulo não está falando com descrentes, Paulo está falando com pessoas convertidas. E a primeira parte do texto está tratando da velha vida de pecado, que é os versículos 1 ao 3. Os versículos 4 ao 10 está falando da nova vida, vida esta que é na pessoa bendita do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, versículo 1, nós tomamos conhecimento que essa descrição da velha vida inicia-se com a expressão mortos em ofensas e pecados. Porém, quando chegamos na segunda parte, que é a partir do versículo 4, nós temos uma mudança deste quadro tão caótico, uma mudança radicalmente favorável aos ímpios pecadores que viviam debaixo da condenação. O ponto principal da aula de hoje é: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Vamos então agora para o primeiro tópico, que é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E agora vamos ao primeiro ponto do primeiro tópico, que é nossa condição anterior. O texto de Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10, em estudo nesta lição, é uma continuação de Efésios, capítulo 1, versículos 19 ao 23. Se você estudou a lição passada, então você está familiarizado com Efésios, capítulo 1, versículos 19 ao 23. Nesta porção nós vemos que o versículo 19 fala-nos do poder de Deus sobre a igreja. Já os versículos 20 ao 23 fala-nos que esse mesmo poder ressuscitou a Jesus e deu pleno domínio a Jesus, conforme inclusive está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, onde Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, nós temos esta continuidade no capítulo 2, a partir do versículo 1. Digamos assim que para entrarmos no capítulo 2, versículo 1, é dito que o poder de Deus está sobre a igreja, que esse mesmo poder ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que elevou Jesus aos céus, fez Jesus assentar à direita de Deus, e esse mesmo poder dá a Jesus todo o domínio sobre todas as coisas. E diante deste poder,
Então começa o capítulo 2, versículo 1, dizendo: e vos vivificou. Claro que vem aí na mesma trajetória, até porque, a princípio, a Bíblia não era dividida em capítulos e não era também dividida em versículos. Isso ocorreu posteriormente para que pudesse ser de um grande auxílio para nós que estudamos a palavra de Deus. Mas eu quero reforçar aqui que Efésios capítulo 2, versículo 1, é uma continuidade daquele assunto, onde foi dito que o poder de Deus sobre a igreja era o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, enfim, que deu todo o poder a Jesus nos céus e na terra. Então, dentro aqui deste tópico, que é a antiga natureza morta em ofensas e pecados, e dentro do ponto nossa condição anterior, eu quero dizer que a condição pecaminosa do homem é a razão da sua morte moral e espiritual. É dito de um homem sem Deus que este é morto. Por que um homem sem Deus é morto? Ele é morto porque lhe falta a moral e lhe falta também a espiritualidade. Pois se a pessoa não tem Deus na vida, ela não terá um conceito legítimo de moral e também não vai desfrutar da verdadeira espiritualidade. Então, essa condição pecaminosa do homem, que é a razão de sua morte moral e espiritual, é descrita no versículo 1 do capítulo 2 como morto em ofensas e pecados. A palavra ofensa, que vem do grego parapitoma, tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. Sabe, é tipo a pessoa que anda mancando, anda caindo, anda tropeçando, anda pisando em falso porque mesmo quer, e esse é o seu estilo de vida. Então, ofensa é pisar em falso. E o termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, o texto aqui de Efésios, capítulo 2, versículo 1, e está falando de nós em uma condição caída, antes de sermos vivificados, como alguém que anda pisando em falso e como alguém que não acerta o alvo. Ou seja, não tem uma vida correta, não tem um andar correto e também não tem um objetivo certo de vida. A natureza pecaminosa, esta que está em nós, impede que o homem possa ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. É conforme está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, que aqueles que vivem de leite, mesmo estando vivos, estão mortos. Porque, na verdade, a vida de que é tratada na palavra de Deus é a vida espiritual. Quando nós olhamos para os ensinos de Jesus e dos apóstolos, nós percebemos que quando eles falam de vida, eles falam de vida com Deus. Dificilmente eles estarão fazendo referência à vida física. Eles sempre reforçam a grandeza de uma vida com Deus, a grandeza de uma vida espiritual. Como falamos em outra ocasião, é a espiritualidade legítima, verdadeira, é somente na vida daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Vamos aqui agora para o segundo ponto. Nós estamos no primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, e agora o segundo ponto, nossas ofensas e pecados. O versículo 2 nos fala assim: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pois bem, perdão, eu aqui passei o slide, já vou voltando. Pois bem, passei demais, vai dar certo. Ok. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo pela metáfora do ato andar.
andar aqui é uma metáfora. Quando Paulo está dizendo que noutro tempo andastes, ele está usando uma metáfora. Andar aqui vai significar um estilo de vida, um modo de vida, uma maneira de viver. E dentro desse sentido, Paulo vai fazer aqui alguns apontamentos. E em primeiro lugar, ele vai dizer que noutro tempo, porque ele está falando agora com crentes convertidos, por isso então ele diz, noutro tempo andastes, e uma das coisas que ele vai dizer é que andastes segundo o curso deste mundo. O que é mundo? Eu nunca esqueço uma mensagem que eu ouvi, que o tema era o seguinte, o mundo que Deus criou, o mundo que Deus amou e o mundo que Deus nos impede de amar. Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, quando Paulo está dizendo que esses irmãos, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, ele está falando do mundo o qual o Senhor nos proíbe de amar. E este mundo é o inverso do reino de Deus. Você conhece o reino de Deus? Você sabe os princípios do reino de Deus? Pois então, o mundo é o inverso do reino de Deus. Se entendermos o que é reino de Deus, entenderemos o que é o mundo. Se entendermos o mundo, entenderemos o que é o reino de Deus, porque são antagônicos, são contrários, há um contraste entre o reino de Deus e o mundo. E, em outras palavras, nós podemos dizer que o mundo é um sistema espiritual satânico, até porque o reino de Deus é um sistema espiritual divino. Então, o mundo é um sistema espiritual satânico, certo? E, segundo o curso deste mundo, nos fala de um conjunto de ideias e de tendências que marcam cada época da história do homem. Por isso é dito, segundo o curso deste mundo. É importante, meus amados irmãos, sabermos que o crente ele anda na contramão. O crente ele não anda segundo o curso deste mundo. Se o curso deste mundo é nesta direção, então o crente está contra o curso deste mundo. O crente está na contramão. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, há um texto que diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o crente que está na contramão, ele não é conformado com o mundo. Na verdade, o mundo para ele é algo que o inquieta, é algo assim com o qual ele não tem amizade. É ele aqui santificando a vida, porque santificação significa isso, separar-se para Deus, se separar do mundo, deixa o mundo para lá e deixa eu aqui consagrando a minha vida a Deus. Isso é santificação. Isto é não se conformar com este mundo, não adotar o sistema do mundo para a minha vida, mas adotar o sistema do reino de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Existe aqui uma grandiosa chave para a transformação em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Qual é a chave para a transformação? A chave para termos as nossas vidas transformadas é o entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento é algo que deve ser renovado constantemente, porque a nossa caminhada é um período no qual nós estamos santificando a vida. E esta santificação ela é de glória em glória, até o dia em que seremos plenamente santificados e glorificados na presença do Senhor Jesus. E a chave para isso é o entendimento. Se você é uma pessoa que gosta de escola bíblica dominical,
se você é uma pessoa que gosta do estudo da palavra de Deus, se você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, que gosta de ouvir pregações, que gosta de ler livros de autores abençoados, então você é uma pessoa que está renovando constantemente o seu entendimento. Até porque há no ser humano uma inclinação para as coisas do mundo. Mas se você permanecer renovando a sua vida, o seu entendimento, então você terá a sua vida transformada cada vez mais conforme a imagem do Senhor Jesus. Outra coisa que Paulo observa dentro do termo andastes é segundo o príncipe da potestade do ar. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar, que é Efésios capítulo 2, versículo 2. Quem é o príncipe da potestade do ar? Aqui é uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre as forças do mal. E o reino de Satanás é como se diz, no espaço, neste primeiro céu. Ele não ocupa, digamos assim, uma dimensão fora desta que nós conhecemos. Na verdade, de certa forma, ele está próximo de nós. Ele está entre a terra e os céus propriamente dito. Como sabemos disso? Olha o anjo que veio trazer uma mensagem para Daniel. E quando este vinha trazendo esta mensagem, ele foi impedido em alguma parte assim nas alturas de que ele chegasse até a presença de Daniel para entregar-lhe a mensagem. Mas houve uma intervenção de um arcanjo, o arcanjo Miguel, e ali deu certo que o anjo ultrapassasse aquela barreira. Então existe este reino das trevas, existe uma localização assim, digamos, como quartel-general, e Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente, ele possui um poder, digamos, sobre os demais anjos caídos para manter-se, digamos assim, lutando contra Deus, atingindo os seres humanos. E acredita-se que existe uma certa organização. Alguns vão dizer, imagina como é bagunçada um estabelecimento governado por Satanás. Mas Jesus falou que Satanás não expulsa Satanás e que esta casa não se divide contra si mesma, ela não se divide para disputar entre si. Então Jesus, de forma indireta, passou uma conotação da organização deste reino espiritual da maldade. E alguns, melhor, os crentes, antes de terem suas vidas transformadas, convertidas ao Senhor Jesus, eles andaram segundo o príncipe da potestade do ar. E qual é a vontade do príncipe da potestade do ar? Que as pessoas venham andar em desobediência a Deus. Estes agentes malignos, que são governados por Satanás, eles têm a capacidade de influenciar as pessoas desobedientes e incrédulas. Claro que o diabo vai atormentar também a vida de convertidos, mas os convertidos têm discernimento. O convertido tem a defesa da oração, tem a defesa da meditação na palavra. O convertido sabe o certo, o convertido sabe a vontade de Deus, mas o incrédulo, o desobediente, não. Alguns vivem para fazer a vontade do diabo. Eu estava conversando com um amigo, e este meu amigo, um homem de Deus, ele tem um amigo que eles juntos trabalharam muito tempo, pregando, evangelizando. E esse amigo do meu amigo já foi um homicida. E ele diz que, na maioria das vezes, ele só vinha lembrar do que tinha acontecido depois que havia acontecido. Havia um momento em que ele era dominado por uma outra força, em que depois que tudo acontecia,
ele lembrava assim vagamente, de uma forma muito distante do que tinha ocorrido. Então, em histórias assim, ilustram o que a Bíblia diz, que o diabo tem o poder de influenciar pessoas. Inclusive, ele fez essa tentativa de influência com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. O versículo 2 também fala assim: o espírito que opera nos filhos da desobediência. Este espírito aqui tem aquele sentido de manifestação de poderes do mal, certo? É aquela atmosfera, é aquela cultura, é aquele espírito, como se diz, tá todo mundo, estão todos naquele espírito, sabe? Essa atmosfera onde predomina a influência maligna. E é dito que Pai Paulo diz, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas para aqueles que pertencem ao reino de Deus, é importante saber que a luta é contra os seres do mal. É muito importante nós atentarmos para isso, porque na vida nós passamos por muitas lutas, na vida nós enfrentamos muitas tribulações, e a palavra de Deus, ela nos diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta ela não é material, a nossa luta ela é espiritual. E os nossos inimigos são espíritos malignos que estão operando lutas contra as nossas vidas. Deus até pode permitir, inclusive, mas são seres malignos que estão operando lutas e tribulações contra as nossas vidas. E é importante que tenhamos consciência disso, para que todas as vezes que estivermos em lutas, possamos saber que estamos lutando contra seres espirituais da maldade. Acredito que ainda estudaremos isso, é Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois bem, Paulo aqui está dizendo, conforme eu estou mostrando, as nossas ofensas e pecados. E ele usa a metáfora andastes. E ele já disse aqui que os irmãos de Éfeso, no outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo. E em segundo lugar ele diz andastes segundo o príncipe da potestade do ar. E em terceiro ele diz, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E Paulo, ele até diz assim, andávamos. Paulo, ele era judeu, mas o judaísmo, nos dias de Paulo, estava assim muito externo. Na verdade, o judaísmo era algo assim legalista. Era o que Paulo vivia. Paulo vivia no legalismo. Significa dizer que não importa o que está no coração, não importa o que está na mente, o que importa é o exterior, aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou cumprindo os rigores da lei, não importa o que eu penso, não importa as minhas intenções, não importa como está o meu coração, o que importa é que eu segui as tradições, que eu segui as recomendações, que eu fiz tudo direitinho. Mas não foi assim que Jesus ensinou. É tanto que Jesus chamou os fariseus, que era o grupo ao qual Paulo pertencia, de sepulcros caiados. E, inclusive, Paulo até chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Jesus disse que os sepulcros estão brancos por fora e tal, mas por dentro tem aquela podridão. E sabemos que a podridão do corpo humano parece, ao nosso ver, que é pior do que qualquer outro tipo de podridão. Então Paulo, ele se inclui dizendo, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É uma tendência natural de todo ser humano pecar, pensar no que é errado, fazer o que é errado. E, naturalmente, o ser humano é filho da ira. E o que é ser um filho da ira? É o inverso de alguém alcançado pela graça de Deus. Alguém alcançado pela graça de Deus receberá salvação. Salvação presente
e salvação no futuro. Mas alguém que é filho da ira de Deus, o que esta pessoa receberá? Receberá condenação eterna. Aqui eu me lembro do que disse Paulo: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Vamos aqui à síntese do tópico 1. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Eu até falei em um outro vídeo, que para os judeus havia concertos, para os judeus havia promessas. Embora os judeus tivessem transformados esta aliança em muitos costumes que eles acrescentaram ao judaísmo, mas havia e há um negócio entre Deus e os judeus. Mas quanto aos gentios? Quanto aos gentios, não havia nada da parte do Deus de Israel que influenciasse o povo gentil. O povo gentil estava completamente separado. Mas então veio Jesus. E Jesus, ele veio não somente para os judeus. Inclusive, Jesus, ele veio dos judeus, mas para atender também a cada um de nós que somos gentios, digamos assim, em termos de religiosidade. Embora os crentes não podem ser mais gentios no sentido amplo do termo, no sentido específico do termo, melhor dizendo, no sentido específico do termo, não somos mais gentios. Antigamente éramos gentios, levados aos ídolos mudos, conforme tínhamos aprendido. Mas agora nós somos convertidos e cremos em Jesus. E tornam a dizer que a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Este é a síntese do tópico 1, onde fala aqui da nossa condição diante de Deus. E diante desta condição, quero dizer a você que a única maneira de se sair desta condição é nascendo de novo. E como é que nascemos de novo? Aceitando a Jesus como o único Salvador das nossas vidas. Vamos aqui. O segundo tópico, assim nos diz: vivificados pela graça. O primeiro ponto, que não vai aparecer aí no seu slide, é alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O quadro era caótico da raça humana, mas esse quadro caótico da raça humana começa a mudar. No versículo 4, conforme aqui foi lido, nos fala da misericórdia e do amor de Deus. É importante que nós venhamos entender o que é misericórdia. E misericórdia, em poucas palavras, significa não receber aquilo que merecemos por causa dos nossos pecados. Misericórdia significa não receber aquilo que merecemos por causa dos nossos pecados. Esta misericórdia, ela é canalizada para nós pelo amor de Deus. O amor de Deus é o canal que faz chegar até nós esta misericórdia, ou seja, aquele ato de Deus onde nós não recebemos aquilo que merecemos. Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor. Observe que Paulo está aqui destacando a misericórdia e ele também está destacando o amor. Paulo está dizendo riquíssima misericórdia e está dizendo pelo seu muito amor. Então somos vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino.
O segundo ponto diz: vivificados por sua graça. O amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. Como diz a Bíblia, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. E Ele fez isso. Ele nos amou primeiro. A graça é recebermos algo bom que não merecemos. Recapitulando, misericórdia é não recebermos algo ruim que merecemos. Graça é recebermos algo bom que não merecemos. Misericórdia é não receber algo ruim que merecemos. Graça é recebermos algo bom que não merecemos. E agora, por termos esta graça de recebermos algo bom, que é a salvação, que é a vida com Deus, nós não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu uma outra vida para vivermos para Deus. Agora aqui o terceiro ponto do segundo tópico. Exaltados por sua graça. Exaltados por sua graça, analisemos. O versículo 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós vemos aqui uma realidade espiritual. Como? Como estamos vendo aqui uma realidade espiritual? Ora, é dito aqui que fomos ressuscitados juntamente com Jesus e que também nos assentamos em lugares celestiais em Cristo. Então temos aqui uma realidade espiritual, no sentido de que espiritualmente fomos ressuscitados, pois estávamos mortos. Espiritualmente estamos na presença de Cristo e desfrutamos da sua, digamos assim, celestialidade. E Deus, Jesus, está nos céus. E espiritualmente nós desfrutamos de tudo isso. A ressurreição nos toca, Jesus está no céu nos toca. Então essa é a nossa realidade espiritual. Ressuscitados e na presença de Deus, espiritualmente falando. Porém, futuramente essa realidade espiritual, ela será também uma realidade física. Como assim? Um dia, os nossos corpos serão semelhantes ao de Jesus. E um dia, em corpos assim, semelhantes ao de Jesus, estaremos onde Cristo está. É por isso que o comentarista nos passa e nos ensina isso, exaltados por sua graça. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. A graça de Deus é algo assim muito grandioso. Aquilo que a graça de Deus dá a cada um de nós é imensurável. São muitos os privilégios que vêm até nós por meio desta graça, que é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Síntese do tópico 2. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Como o pecador passou desta situação de morte para uma situação de vida em Deus. Essa é a síntese, assim, a nata do tópico 2. Isso foi concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Tópico de número 3. A salvação não vem das obras. Eita, irmão. O fato da salvação não vir das obras, isto humilha muito o ser humano, pois tira o mérito humano de todas as coisas e de especial da salvação. Qual é o mérito de eu ser salvo? O
o mérito praticamente é mínimo, para não dizer nenhum. Pois bem, a graça como meio de salvação. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. E o que é dito nos versículos 8 e 9, onde fala que a salvação não depende de obras humanas? O versículo, ou os dois versículos, dizem assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura, pois a salvação é um livramento daquilo que o homem verdadeiramente não merecia receber. Mas a graça vem nos dar algo bom. Vem não só nos livrar, mas também nos dar algo para desfrutar. A salvação, ela permite que desfrutemos de todas as bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus. Conforme vimos na nossa lição, onde tratamos o capítulo 1, versículos 3 ao 9, 3 ao 10, enfim, tratamos aí de bênçãos espirituais. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Sendo assim, a graça mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. A salvação é algo que não merecemos, é pela graça. E isso mostra, a graça mostra que a iniciativa da salvação, ela veio de Deus. Mas a fé, ela deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Em que consiste a fé? Em acreditar nisso, em confiar nisso, que Jesus realizou uma obra salvífica ao nosso favor. Porque a fé é algo que deve ser professada. É isto que a palavra diz. Uma fé que não é professada, não é fé, ela não existe. Não há entendimento, não há a prática. E a fé, ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Na primeira aula, nós falamos que existe 4 conceitos clássicos sobre a salvação: o pelagianismo, o semi-pelagianismo, o arminianismo e o calvinismo. Nós somos arminianos. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus tomou a iniciativa e nós respondemos a essa iniciativa. E respondemos a essa iniciativa por meio da fé, professando fé, colocando confiança naquilo que Jesus apresentou para cada um de nós. As obras como evidência da salvação. Nós sabemos que a salvação, ela não depende de obras, mas nós sabemos que o crente salvo, ele tem boas obras. O versículo de número 9, melhor, de número 8 e 9, fala que a salvação é por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele faz uso de 2 negações para endossar a origem da salvação. Paulo aqui está preocupado em falar a origem da salvação. É claro que há uma resposta do ser humano a esta salvação quando lhe é apresentada. Mas a origem da salvação, ela é divina, ela não é o pelagianismo,
onde é dito em que a salvação tem origem no ser humano. É este que busca, é este que quer, é este que trabalha, se esforça para ter a salvação. Paulo está reforçando para dizer que a origem da salvação é o próprio Deus. Então, a primeira expressão de negação de Paulo é quando ele diz: isso não vem de vós. Ele está dizendo que a graça, a salvação pela graça, ela provém de Deus, não vem de vós. Ela provém de Deus, ela é dom de Deus. E a segunda negação de Paulo, que ratifica que a salvação veio de Deus, é a expressão: não vem das obras. Ele diz isso, o que indica não se tratar de recompensa de algum humano. Isso não é algo coerente com a filosofia humana. Você vai dizer assim: Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tantas pessoas fazendo boas obras, essas boas obras não lhe resultaram em salvação? A Bíblia diz que não. Boas obras é, na verdade, a prática dos salvos. Olha, antes Paulo usou a metáfora andar para se referir a algo negativo. Agora, ele usa para algo positivo. Pois o versículo 10 nos fala assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A Bíblia deixa claro que a salvação não é pelas obras. Também deixa claro que o salvo é praticante de boas obras. E essas boas obras não são assim obras qualquer. Estas boas obras são preparadas por Deus para que os salvos andem nelas. Então, quais são as obras que devemos praticar? Saiba disso, que o salvo, ele é chamado para glorificar a Deus. O salvo, ele não foi chamado somente para ir para o céu. Na verdade, essa nossa ida para o céu é algo que glorifica a Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus. E esse é o objetivo primeiro de todo ser humano. É viver para a glória de Deus e desfrutá-los, se realizar em Deus, ter plena comunhão com Deus, ter vida com Deus. E para que tenhamos um estilo de vida digno do reino de Deus, é necessário que andemos segundo as boas obras que Deus preparou para nós. Vamos à síntese do terceiro tópico. A salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. Para concluir, eu quero dizer que antes nós éramos filhos da ira. Quero dizer que agora somos filhos por adoção, pois filho não era o nosso estado natural. Naturalmente, não éramos filhos de Deus, mas houve um processo, o que podemos chamar de a mecânica da salvação. E dentro desta mecânica ocorreu algo chamado adoção. Antes éramos filhos da ira. O que é filhos da ira? É o contrário de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Pois alguém alcançado pela graça de Deus desfruta Deus nesta vida, tem a certeza da salvação e desfrutará Deus por toda a eternidade. Os filhos da ira, pelo contrário, não conhecem a Deus, não desfrutam a Deus, não viverão com Deus pela a eternidade. Porém, nós fomos adotados como filhos, e isso não dependeu de boas obras, mas dependeu da misericórdia de Deus, que foi canalizada pelo amor, que em Cristo Jesus fomos agraciados
por esta tão preciosa salvação. Mas agora é importante que pratiquemos as boas obras para que Deus seja glorificado. Amém? Esta é a nossa lição de número 5. Muitíssimo obrigado por ter permanecido conosco até o fim deste vídeo. Até a próxima oportunidade, se for da vontade de Deus.